Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está literalmente causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo para um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa conversa de hoje, eu estou recebendo aqui Bibiana Helena Freitas Camargo, coordenadora da Escola Paulista de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado, Bibiana. Obrigado pelo convite, Humberto. Agradeço em nome do tribunal para poder mostrar um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá na escola. Então, isso é que eu acho que a gente tem como um desafio maior, né? Vou pensar o seguinte, faz algumas semanas eu trouxe aqui o presidente da Associação Paulista das Escolas de Legislativo e Contas, Roberto Lamari, da APEL. Depois veio o Vinícius Schlecklicks, que o sobrenome dele é complexo. É um desafio, eu inclusive toquei nesse tema com ele, para falar da Escola do Parlamento da Assembleia Legislativa. E hoje a gente vai falar sobre a Escola do Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que seria legal se a gente pudesse começar entendendo o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para a gente chegar na escola. Claro. Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é responsável pela verificação do gasto público dentro do Estado. Então, a gente fiscaliza os 644 municípios, exceto o da capital, que tem um Tribunal de Contas próprio, até pela dimensão e pelas complexidades de uma cidade do tamanho de São Paulo. Então, a gente fiscaliza os municípios do interior e mais de 3 mil órgãos. Então, é uma tarefa bastante... 3 mil órgãos? 3.477 Porque tem os órgãos estaduais também. Estaduais, autarquias, fundações, terceiro setor, que também engloba uma grande parcela do trabalho do Tribunal de Contas. Então, a verificação de como esse dinheiro está sendo gasto, isso envolve desde compra de medicamentos, construções de hospitais, escolas, enfim, tudo que envolve gasto público, o Tribunal de Contas verifica a legalidade e a economicidade desse gasto. Olha. E na escola, a escola é relativamente recente, foi estruturada como uma coordenação desde 98, mas a partir de 2005 a gente tem efetivamente uma escola propriamente dita. Tem ganhado um destaque cada vez maior, justamente para fortalecer o papel do tribunal preventivamente, ou seja, o tribunal muitas vezes era visto só como um órgão de punição e hoje em dia tem cada vez mais ganhado um enfoque, um papel pedagógico, de orientar o gestor de como deve ser aplicado esses recursos. Que legal, que legal. Eu não contei isso para o Vinícius, mas eu tive a oportunidade de ser durante 10 anos ininterruptamente professor da Escola do Legislativo de São Paulo, do Estado, de 2003 a 2013. E tive a honra também de ser professor numa pós-graduação na Escola do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A sensação que eu tive à época, Bibiana, é que boa parte das ações estavam voltadas para servidores públicos. Qual a importância de se pensar, então, na Escola do Tribunal de Contas do Estado como uma escola de governo ou como uma escola exatamente com esse caráter pedagógico que você colocou? E aí, que pedagogia é essa? Quer dizer, qual que é o programa dessa lógica pedagógica? Não, é essencial. A ideia, a existência do tribunal é de ser aberto para a sociedade. A escola ter esse papel pedagógico para fora faz parte da nossa missão como instituição, né? Então, além da escola do Tribunal de Contas, eu falo especificamente, ter essa função de capacitar os nossos servidores, e aí é uma tarefa também desafiadora, porque a gente tem 1.830 servidores espalhados no estado inteiro. O tribunal é dividido, além da capital, a gente tem 20 unidades regionais, então tem essas demandas de cursos e capacitações no interior também, mas acima de tudo de abrir para o jurisdicionado, abrir para o gestor público a nossa casa, o tribunal, ensinar as nossas práticas e eventualmente dirimir dúvidas que eles tenham também. Isso faz parte, eu acho que o tribunal está evoluindo muito nos últimos anos nesse sentido, não só através da escola, mas também pelo fortalecimento da ouvidoria, que ganhou uma série de instrumentos novos. Hoje em dia está com uma atuação bastante robusta, com o WhatsApp ativo, a gente recebe cerca de 400 denúncias ou informações por dia. Então, 400 denúncias por dia? Não necessariamente pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo 0800, enfim, tem uma série de canais que foram implementados na ouvidoria que estão facilitando o acesso do cidadão. O tribunal também desenvolveu um aplicativo que é Conheça o TCE, Fiscalize com o TCE, que por meio desse aplicativo o cidadão consegue fotografar em tempo real, seja uma obra, seja alguma coisa que ele está vendo no seu município, manda para o tribunal
de acordo com a região, ou de acordo com o tema, esse material é direcionado para a fiscalização responsável, então a gente consegue receber essas informações em tempo real diretamente do cidadão, o que é um canal também bastante interessante. Então, quando a gente fala de abrir para o gestor, não só para o gestor público a capacitação, mas para o cidadão como um todo. O cidadão pode, então, ser um fiscal da coisa Com pública certeza. e contribuir com o tribunal. Com certeza. Eu posso fazer uma denúncia, essa denúncia vai adiante, se obviamente ela fizer sentido. Se tiver um embasamento, né, se tiver uma documentação em embasamento, ela com certeza vai adiante. E como é que funciona isso? Quer dizer, eu faço uma denúncia, por exemplo, e aí o tribunal observa, olha, sorteia? Não, a gente trabalha tem uma lá... triagem? A gente trabalha, de certa forma, com matriz de risco, assim. Então, até interessante falar nisso, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentre os tribunais do Brasil, é o único que fiscaliza todos os municípios todos os anos. Então, assim, a maioria dos municípios fazem por amostragem, selecionam, né, alguns municípios para fiscalização. E aqui em São Paulo a gente fiscaliza anualmente todos os municípios. As contas de todos os municípios? As contas municipais de todas as prefeituras e câmaras de vereadores. Caramba, são 645. 640. Quer dizer, se a gente partir da ideia de que é o segundo estado com mais municípios, né? Minas tem 853, São Paulo tem 645. E vocês atuam sobre... Os 644 que a gente fiscaliza. Tá, claro, porque o de São Paulo é o Tribunal de Contas do município, que tem uma escola também, que a gente em algum momento também vai trazer aqui, né? Então é um trabalho bastante exaustivo e tem uma série de mecanismos que a gente desenvolve internamente. A gente tem um sistema Aldesp que recebe essas informações eletronicamente dos municípios. A partir dela, é até um pouco técnico assim falar, porque envolve tecnologia da informação, enfim, mas de modo geral, tem o princípio da seletividade, que a gente consegue selecionar alguns contratos que têm grande chance de ter algum problema. Olha. Então, assim, analisa via matriz de risco, e aí de tecnologia eu realmente só sei o básico, né? A ideia geral, não vou saber explicar tecnicamente como funciona. Eu não sei nem o básico. Mas, a partir de uma série de critérios que eles observam, você consegue visualizar qual contrato teria mais ou menos propensão a ter alguma fraude ou alguma irregularidade. Então, tem essa análise de inteligência por trás de selecionar alguns contratos específicos para avaliação. Puxa vida, que bacana, que bacana. Agora, para a gente começar a trazer o nosso espectador e trazer essa nossa realidade para dentro do Tribunal de Contas do Estado, aonde fica o Tribunal de Contas do Estado? Então, como eu falei, a gente tem uma sede aqui em São Paulo, que fica muito próxima aqui da Câmara dos Vereadores, perto da Praça da Sé. E, além disso, a gente tem 20 unidades regionais espalhadas no estado inteiro. Então, tem essa capilaridade grande do tribunal. O prédio do Tribunal de Contas do Estado, o principal, então ali perto da Praça da Sé, na verdade também perto até da Secretaria da Fazenda de São Exatamente Paulo, na frente. Fica um meio na frente do outro. O que é ali? Rangel Pestana? Rangel Pestana, 315. Ó, boa, boa. Essas 20 unidades espalhadas pelo Estado, como é que a escola se relaciona com elas, se é que é possível haver algum tipo de relação? Perfeito. Não, a gente tem muita relação. Não só nos cursos que a gente faz aqui em São Paulo, a gente transmite todos em tempo real pela internet, então para o cidadão comum que acessar o site do tribunal consegue ter acesso aos cursos. Além disso, desde 2005 a gente criou uma unidade da escola em Araraquara, que é o centro do estado, então a gente tem um auditório para salas de aula em Araraquara e a gente divide a agenda de cursos entre São Paulo e interior, a partir dessas duas sedes, né? Como a gente tem muito contato também com os diretores, a gente recebe muita demanda dos diretores, do tipo de cursos, tanto que os servidores estão pedindo, quanto a sociedade, a gente acaba direcionando essas demandas de acordo com o que a gente recebe, né? Tá. E o cidadão pode, por exemplo, vamos pensar no usuário, né, da escola. Ele entra no site do Tribunal de Contas do Estado e localiza, né, a escola. Isso. A gente vai um pouquinho mais para frente passar os contatos aí. E aí ele vê lá o programa e ele pode participar, pode se cadastrar. Claro. Como é que funciona essa operacionalização da participação do cidadão na escola de contas? A participação presencial é sempre gratuita, então a pessoa faz um cadastro no site, se inscreve em determinado curso e, além disso, os cursos são transmitidos, como eu já falei, online. Então, todos abertos ao público. Obviamente, quando tem um treinamento mais específico, é só para o público interno, né? Se for alguma coisa de ferramentas e tal, mas de modo geral são abertos. E essa questão das demandas que a gente recebe, até desde o ano passado, se eu não me engano, a gente começou um projeto com os conselhos municipais de saúde. E temos recebido uma demanda muito grande. Assim. No ano passado a gente capacitou mais de 1.000
conselheiros municipais de saúde. Esse ano tem a previsão de mais 7 encontros, Olha que a gente que leva, que não seria exatamente uma atuação direta do tribunal, mas nessa perspectiva de o tribunal dar instrumentos para a sociedade fazer a fiscalização também. Então a gente mostra o que um conselheiro municipal deve atentar em licitações de saúde, quais são os principais aspectos que pode vir a dar problema. Então essa tem sido uma atuação também bastante efetiva do Tribunal de Contas. Nesse caso, há uma percepção, então, do Tribunal de Contas do Estado de que os conselhos gestores de políticas públicas são órgãos de fiscalização e essa fiscalização pode ser exercida pelo cidadão diretamente. Eles podem exercer esse papel de controle social. A gente dá instrumentos para que o conselheiro consiga verificar, porque a gente percebeu, isso partiu de uma ideia que a gente fez um evento só sobre conselhos municipais, e a gente percebeu que o grau de instrução era muito baixo. Chegou, assim, um nível de... O primeiro evento que a gente fez tinha pessoas que não eram nem alfabetizadas, como conselheiros municipais. Então, como que a gente passa, como que aquela pessoa, na importante função que ela tem de um conselho municipal, como é que ela vai desempenhar as funções se ela não tem, às vezes, a qualificação e, às vezes, não tem os instrumentos. Então, como o tribunal tem essa expertise em fiscalização de contratos da área da saúde, a gente pode passar um conhecimento, claro que de uma maneira mais básica, não é um conhecimento, assim, extremamente técnico, mas dá instrumentos para que o conselheiro possa atuar e apresentar algum resultado para o município. E isso é feito na área da saúde, como você bem observou, mas tem outros conselhos ou um histórico de outras áreas temáticas que tenham sido atendidas? Ano passado fizemos Fundeb e Educação, mas até de acordo com a demanda que a gente teve da saúde ser mais procurado, a gente resolveu focar esse ano na saúde. E aí é uma resposta às solicitações da sociedade? Exatamente. Os conselheiros vão ao tribunal? Os conselheiros vão ao tribunal pedir. Puxa vida, mas isso é um contato fantástico. Fantástico. A gente tem um cadastro bastante grande já de conselhos municipais e a gente distribuiu de acordo com os pedidos. Esse ano teremos 7 encontros espalhados no estado. O próprio conselho organiza a reunião e o tribunal vai lá com a palestra e com as informações necessárias para dar o treinamento. E esse treinamento é dado por professores contratados pelo Tribunal de Contas, por alguma organização terceirizada ou por técnicos mesmo de dentro do Tribunal de Contas? São técnicos do Tribunal de Contas que trabalham na área de saúde. Que aí passam a rodar o Estado, enfim. A gente vai alternando, porque como na escola a gente não tem professores exclusivos para as atividades do tribunal, a gente alterna alguns técnicos que trabalham na área até para não sobrecarregar e não comprometer as atividades rotineiras deles. Mas como tem muito interesse em proferir palestras, a gente consegue servidores muito capacitados e que podem fazer esses cursos. Fico imaginando o orgulho, né, desse servidor, porque claro, as pessoas acham que o servidor às vezes é uma peça meio fria, né, numa máquina, etc. O sujeito tem essa vontade de levar adiante, né? De transmitir, de participar, de atuar. Que belo trabalho, hein? E o tribunal investe muito, tem uma série de benefícios, de bolsas de estudo, incentiva que o servidor continue se aprimorando, então retribuir isso para a sociedade acho que é um mínimo, né? Além de ser gratificante, acho que faz parte da atuação como servidor público também. Tá vendo, pessoal? Vocês sabiam que existe um Tribunal de Contas do Estado? Bom, todos os estados têm, isso com certeza você sabia. Mas e que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem uma escola? Segura um pouquinho aí que a gente vai continuar essa conversa com a Bibiana, beleza? Valeu! Causando em São Paulo está de volta, hoje recebendo Bibiana Helena Freitas Camargo, coordenadora da Escola Paulista de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tá vendo, pessoal? Vai e vem, assim, parece poesia não, mas parece um lance artístico. E ainda a Escola Paulista de Contas Públicas, presidente Washington Luiz. Ainda tem a homenagem ao Washington Luiz. Olha que legal. Bibiana, cidadãos em geral, conselheiros, técnicos dos mais diferentes setores, públicos e etc, etc, etc. A gente está falando mais ou menos aí de quantas pessoas por ano ou por mês, ou assim, a gente está falando de que contingente que participam a escola dos eventos. Que participam dos eventos. Dá para ter uma ideia? Dá, a gente faz esse levantamento, a gente faz esse acompanhamento. Nos últimos anos a gente teve mais de 20 mil pessoas participando dos cursos. Nossa. Em 2016 chegou a 29 mil pessoas, o ano passado foi em torno de 25 mil. Os cursos tanto na capital quanto no interior, como eu já falei, em Araraquara. Nesse caso, dá para dizer tranquilamente que vocês estão bem na frente das escolas do parlamento, tanto a da capital quanto a do estado, mas acho também por conta dessa capilaridade e por conta dessa questão à distância. Isso. Que a gente não consegue fazer, né? Mas isso é bem interessante. É bastante expressivo. A maioria dos cursos que a gente faz tem lotação máxima lá no auditório, então
costuma ter um apelo popular muito grande, o que para a gente é ótimo, a gente cumpre, né, o nosso papel. A gente pode dizer aqui para as pessoas irem ou é melhor dizer, o pessoal segura Não, com um certeza, pouco? com certeza. Fica o convite para que participem presencialmente ou online dos nossos cursos. Que legal, que legal. Bibiana, da sua experiência com escolas em geral, né? Quer dizer, eu vou cometer aqui como é que fala? Um sincericídio, né? Vou entregar minha idade, vou dizer que eu sou um tiozinho aqui te entrevistando. Eu fui professor da Bibiana no Centro de Formação da Câmara dos Deputados, né? Você trabalhava em Brasília, tinha lá uma pós-graduação e eu fui falar um pouco de comunicação e estratégias de comunicação para gabinetes, etc., para os servidores ali da Câmara dos Deputados, e aquela turma também tinha um pessoal da Câmara Distrital, exato, né? Que é a Assembleia Legislativa, entre aspas, do Distrito Federal. Dessas atuações, dessas ações, desse seu conhecimento acerca das escolas, esse movimento, o quão ele é relevante para você no que diz respeito aí à defesa da cidadania, à reflexão sobre a democracia? Como é que a gente pode pensar essa atuação toda? É essencial. Eu vejo assim, a quantidade de escolas de governo que estão sendo instaladas e esse acesso da sociedade a essas escolas, a meu ver, quanto mais estiver bem estruturada, com um trabalho sério, é essencial para difundir esses conceitos de cidadania e de democracia. Aliás, assuntos que você desenvolve muito bem aqui na Câmara. Gosto. Esses me agradam. Eu tenho aqui comigo, vou até mostrar para o nosso espectador. Olha que bacana, pessoal. Olha que trabalho bonitinho. Bonitinho não no sentido do diminutivo, mas no sentido carinhoso, né? Olha que trabalho bacana do Instituto Maurício de Souza com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conta um pouco desse trabalho para a gente e qual que é o objetivo dele. Então, tem 2 projetos que a gente tem atualmente lá no Tribunal de Contas. Um que é o Conheço o TCESP, que é voltado ao público universitário. Inclusive, a gente está fazendo recentemente um projeto em parceria, né? Na qual o universitário vai no Tribunal de Contas, tem uma palestra explicando as principais atividades e assiste uma sessão do Tribunal Pleno. E, além dessa, começamos em 2016 esse projeto com o Maurício de Souza, daí focado no público do 5º ano da rede estadual de ensino. Qual que é a ideia? A gente desenvolveu esse gibi em parceria e aí explicando um pouco o que o Tribunal de Contas faz numa linguagem infantil e também explicando a necessidade de qualidade do gasto público, como que a criança vê esse tema, que às vezes é um tema muito árduo para se passar para essa faixa etária, né? E a partir disso, a gente fez um projeto, conseguimos distribuir para 147 mil alunos, então foi para toda a rede estadual do 5º ano e alguma parte da rede municipal também, pelas nossas unidades regionais. Foi uma parceria que a gente fez com a Secretaria de Educação para conseguir distribuir via as diretorias de ensino. Então, teve uma abrangência muito grande. E, além disso, a gente desenvolveu o que foi muito bacana, junto com a Secretaria de Educação, primeiro, esse recorte do 5º ano. Por que o 5º ano, de 9 a 10 anos, seria uma idade apropriada? Porque a criança, no entendimento dos pedagogos da Secretaria, teria maior condições de incorporar esses conceitos. Então, teve um estudo por trás disso e desenvolvemos o Manual do Professor. Então, a gente fez uma série de palestras para professores da rede pública, não só entregando o gibi, que está um material muito bacana, mas também ensinando como que o professor pode trabalhar em sala de aula, quais atividades que ele pode fazer com a criança. E daí, em algumas escolas, os servidores do tribunal foram lá presencialmente para dar palestras. E a ideia, esse projeto, para mim, é a minha menina dos olhos. Assim, é um projeto que eu gosto muito, tenho muito apreço. E esse ano a ideia é expandir. Inclusive, hoje mesmo eu tive uma reunião na Secretaria de Educação. Esse ano a gente quer fazer, a partir de todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido, fazer um prêmio para o professor da rede pública estadual, que deve ser lançado no 2º semestre. Coisa linda. Então, vai ser valorizar o professor que melhor apresentar o projeto a partir desse material do gibi. E daí a gente pensou em fazer, eu estou até adiantando aqui uma novidade, né, que o edital sai no 2º semestre. Olha o Causando em São Paulo, causando. Vai ser um vídeo de curta duração, de 2 a 3 minutos, que hoje em dia a molecada com celular faz maravilhas, e a gente pensou que vai ser uma maneira muito dinâmica de eles trabalharem esses conceitos, e daí o melhor vídeo, a gente vai dar uma premiação para o professor, além da turma que elaborar, para o professor, para valorizar o professor da rede pública estadual. Puxa, que bacana. A gente recebeu aqui, Bibiana, faz alguns poucos meses, um pessoal da Controladoria do Distrito Federal, que faz um trabalho, a Controladoria Vai à Escola, que ensina os alunos a fiscalizarem o poder público, na verdade ali especificamente a escola, e propõem melhorias para o ambiente escolar e ganham prêmios nessa proposição. É um pouco isso, né? Quer dizer, é fazer o menino, a menina, né,
nessa fase pré-adolescente, adolescente, a sentir essa responsabilidade sobre a coisa pública. Isso é cidadania em estado puro. Com certeza, né? Com certeza. Uma das ideias que a gente teve agora em contato com a Secretaria de Educação foi justamente isso. Na hora de premiar o professor e a equipe, a gente pensar, e claro, a gente está em fase de elaboração ainda, então eu vou ver como vai desenrolar, mas ter uma verba para a escola, ou seja, para melhorias na escola e na qual os alunos que ganharem decidiam onde esse recurso vai ser aplicado. A Secretaria de Estado da Educação tem desenvolvido alguns projetos de orçamento participativo nas escolas em que os alunos decidem, e às vezes são coisas muito simples que é a necessidade da escola, então ter esse viés do aluno decidir onde esse recurso vai ser aplicado, se a gente conseguir incorporar nesse projeto, eu acho que vai ser extremamente benéfico para todos ali. Você sabe que aí agora quem vai contar um segredo de bastidor aqui sou eu, né? Eu fui convidado lá pelo pessoal da Secretaria de Estado da Educação para, é a coisa mais fácil da vida, para dar palpite. Que é a coisa mais fácil que tem, né? Você é chamado e fala, olha, podia fazer assim, podia fazer assado. Mas nessa questão justamente do orçamento participativo, porque eles querem fortalecer os grêmios escolares e oferecer às escolas que têm seus grêmios constituídos a possibilidade de um mínimo de intervenção em definições, reflexões acerca do orçamento da escola. Isso é fantástico e aprimora, inclusive, o próprio trabalho do tribunal, né? Claro, claro, com certeza. Porque se você tem mais gente envolvida em cuidar, o tribunal, de uma certa forma, pode desacelerar. Quer dizer, nunca deixará de ter sua extrema utilidade, mas ele pode, inclusive, confiar mais, né? Claro. Falando um pouco, até agora eu lembrei de um outro assunto do tribunal que é relevante nesse aspecto. Há 2 anos a gente começou a fiscalização ordenada. O que é a fiscalização ordenada? A gente seleciona alguns tópicos, já teve merenda escolar, já teve transporte público, hospitais, e os agentes saem todos ao mesmo tempo, como se fosse uma fiscalização surpresa, muito embora a gente não goste de usar esse termo surpresa, que tem às vezes uma denotação negativa. Mas é de fato uma fiscalização que é feita ao mesmo tempo, o agente fica sabendo um dia antes só do que ele vai fiscalizar, e a gente fez uma recente da merenda escolar. Então eles vão ao mesmo tempo em 200 escolas verificar como que a merenda está sendo servida em loco. Então, a gente coletou dados, assim, impressionantes, impressionantes. É o tipo de dado que não dá para maquiar na hora da fiscalização, né? Porque a pessoa chega na hora. Então, assim, coisas absurdas, por exemplo, escorpião dentro do local onde guardava a merenda escolar, bueiro passando do lado do esgoto, passando do lado da cozinha onde estavam sendo preparados alimentos alimentos vencidos. O último que teve agora foi de entrega de materiais escolares, então muito material assim jogado, sem o cuidado necessário. E aí a gente vê que é realmente necessário uma atuação cada vez mais forte do tribunal para fiscalizar, especialmente essa área da educação que é tão carente. Eu tenho circulado em algumas escolas públicas, algumas impressionantes do ponto de vista do bom ambiente escolar e outras com problemas severos, inclusive relacionados aí a recursos que você destacou, material escolar, alimentação escolar, tudo isso é recurso público, né? Com certeza. A gente precisa ter um respeito muito grande por isso. Agora, Bibiana, infelizmente a gente está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de destacar, e eu vou escolher você para isso, né? De destacar essa parceria que as 4 escolas que estão localizadas na capital fizeram para aparecerem juntas numa atividade de educação, que é a Escola do Parlamento da capital, aqui onde nós estamos, a Escola do Legislativo, o Instituto Legislativo Paulista do Vinícius, que passou conosco aqui na semana passada, você, Tribunal de Contas do Estado, e nós ainda temos o professor Gessé de Souza, do Tribunal de Contas do Município. Esses 4 caras sentaram numa mesa. O que saiu? Não, eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Eu te parabenizo por ter nos unido, né, nessa empreitada. A gente já te conheceu, já conheci o Vinícius, já mas conheci você. Mas a iniciativa foi do Humberto, então Rolou. E a ideia é apresentar para o público universitário o que esses órgãos fazem e abrir nossas casas, né? Então, receber os jovens nos respectivos tribunais, ou na Assembleia, ou aqui na Câmara, apresentar o que cada um faz e dar a oportunidade para eles assistirem às sessões ao vivo. Então, além de ter essa abertura com a sociedade, a gente conversar entre os órgãos, eu acho que pode ser um primeiro passo, talvez, de próximas iniciativas. Só tem a fortalecer não só a atuação de controle, como também do Legislativo. Que orgulho. Que orgulho poder trabalhar nesse quarteto, né, o Quarteto Fantástico aí, não tinha? O Quarteto Fantástico? Exato. Se o Quarteto Fantástico existiu mesmo, eu devo ser a coisa. Não tinha aquele pedregulhão lá, aquele cara meio esquisitão. Mas é legal, é bacana. Bibiana, se as pessoas quiserem conhecer mais, se quiserem não, tem que conhecer, se quiserem ir lá e vão lá, etc.
alguns contatos para as pessoas se aproximarem aí da Escola do Tribunal de Contas do Estado. Fica o convite para conhecer no site do Tribunal, www.tce.sp.gov.br/ipcp ou pelo meu e-mail bcamargo@tce.sp.gov.br. Estamos à disposição e fica o convite para participar dos nossos cursos, acompanhar a programação online. Que legal, que legal. Bibiana, eu quero muito te agradecer a presença aqui no Causando. Foi super legal. Eu que agradeço o convite. Importante. Agradeço o convite em nome do Tribunal. É sempre muito bacana participar de iniciativas contigo, Humberto, com a Câmara, e ficamos à disposição. Fico muito feliz. Estive recentemente lá com você num grande evento, inclusive com alguém que já esteve aqui, com o Roberto Liviano, lá do Não Aceito Corrupção. Verdade. Foi um evento muito bacana. Te agradecer, parabenizar pelo trabalho e deixar um grande abraço para o pessoal do Tribunal. Obrigada igualmente. Valeu. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da escola. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!